Eu adoro a segunda-feira porque me sinto viva, me sinto em contato com vocês. Graças a Deus essa Covid está indo embora, né? E a gente pode ficar um pouco mais livre para andar, para poder ver vocês, para fazer um trabalho um pouco mais focado, né? E a gente até mesmo poder cuidar mais dos meus familiares que já são bem mais velhinhos, fica bem mais fácil quando tudo isso passar. Mas, pessoal, é um imenso prazer estar aqui conversando com vocês e hoje nós queremos conversar sobre o magnésio, né? Existem diversos tipos de magnésio e eu quero, em primeiro lugar, mostrar o porquê que a gente precisa de suplementação. Isso é uma coisa que nós vamos bater todos os treinamentos. Todos os treinamentos nós vamos mostrar para vocês o porquê que nós precisamos de usar imunovit, magnésio, cálcio, aloe vit, todos esses produtos que a gente tem. Por quê? Que a gente realmente tem uma outra qualidade de vida. Porque eu sempre digo, ninguém quer morrer. Né? Todo mundo quer viver mais, mas para nós vivermos mais, nós precisamos estar bem fisicamente, bem mentalmente, né? Bem em todas as formas que o nosso corpo nos permita, desde que a gente cuide do nosso corpo como ele realmente precisa. Então, vamos lá. Amo fazer isso com vocês, amo conversar com vocês e peço para vocês assim, ó, não importa o que vocês estão fazendo, qual empresa que vocês estão, quando vocês resolverem fazer algo na vida de vocês, né? Eu peço muito assim que você tente se realizar. O que eu digo tente se realizar? Tente se esculpir, tenta melhorar, tenta buscar, tenta evoluir, principalmente sobre os nossos produtos. Vamos buscar mais conhecimento, habilidades, né? Vamos ter mais algum tipo de atitude, porque isso vai dar realmente o nosso resultado dentro do marketing. Porque eu sei, o meu maior motivo sempre foi desde que eu entrei há 26 anos atrás em marketing multinível. Qual é o meu primeiro motivo? Ajudar pessoas, porque eu fui ajudada. Num momento muito difícil da minha vida, eu fui ajudada. E então eu sempre digo que ajudar pessoas sempre foi o meu foco principal, né? Mas para mim poder ajudar os outros, eu preciso me ajudar. O meu segundo foco sempre foi gostar de viajar, de conhecer pessoas, de ficar em movimento, porque eu fui bancária, me aposentei já fazem 20 anos, eu fui bancária e eu sempre dizia que eu não era uma bancária, eu era uma presidiária e não sabia, porque eu tinha, na minha época, a gente tinha horário para entrar, mas a gente não tinha horário para sair. Então, pessoal, quando a gente fala assim que nós precisamos, todo mundo quer envelhecer e nós precisamos fazer isso da melhor maneira, mesmo dentro de qualquer tipo de empresa, precisamos entender o que ocorre com os nossos dias de hoje, a diferença entre os nossos dias de hoje e o que foi, o que a gente gosta de lembrar do passado. Quando eu era criança, quando a minha mãe, porque quando eu era pequeno, né, não tinha tanta frescura, não tinha isso, não tinha aquilo. O mundo mudou. E ele está mudando a cada segundo. Nós estamos conversando aqui, milhares de coisas estão acontecendo. Boas e, infelizmente, ruins. Porque muitas vezes a gente acha que a coisa é 100% boa e nem sempre é, né? Então, hoje a gente vive num mundo cada vez de maior comodidade. Então, o que é bom nisso? Muita coisa que era difícil hoje é bem mais fácil. Porém, essa facilidade, ela começou a prejudicar a gente em outras coisas. Como, por exemplo, a gente, para ter certas comodidades, a gente abriu estradas. Vamos dizer para quê? Para que o produto chegue para a gente, para que aquela carta do correio chegue mais depressa. Porque eu sou do tempo que tu escrevia uma carta e demorava 35 dias para chegar na tua casa, certo? Então, o que acontece? Então, a gente começou a estragar a natureza, a poluir água, rios, mares, certo? Para plantar, a gente começou a fazer queimadas, que é o que
pior momento da nossa vida hoje, a gente está passando com isso, né? E isso tudo não só estraga o mundo animal, como também estraga a terra, e é da nossa terra que vem o que nós precisamos em termos de minerais, porque os nutrientes dos nossos alimentos vêm da nossa terra. Então, nós aos poucos começamos não só a agredir a terra, o ar, né, e os animais, como nós começamos a nos agredir, porque nós começamos a usar muito conservantes, começamos a refinar muitos alimentos, usar corante para ficar bonito, né, usar muito agrotóxico, muito fertilizante, né, e usar muitas drogas lícitas, por exemplo, como cigarro, né? Muitos tipos de medicamento. Hoje, um dos maiores problemas que a gente tem de fígado gordo, tem 1000 nomes a doença do fígado, né? Osteoporose. O maior problema hoje é as drogas, ou seja, os medicamentos. Medicamento principalmente para dor, como Dorflex, como um monte de outros medicamentos aí. As drogas ilícitas, como maconha, cocaína, etc, etc, aí, né? Então, gente, nosso organismo recebe diariamente agressão. Estela, mas hoje eu comi apenas um bife, um arrozinho, feijão e uma salada. Ótimo. Se fosse há 40 anos atrás, eu ia te dizer, ótimo, hoje o bife está cheio de hormônio, está cheio de esteroides para o boi fazer musculatura, para crescer mais rápido, para ficar pronta a carne mais rápida, né? O feijão, ele já foi modificado geneticamente um monte de jeito, o arroz nem se fala, ele foi ainda super refinado, deixando ele ficar branquinho, maciozinho, fácil de cozer, né? De ficar pronto. Então, gente, não adianta. Nós hoje precisamos muito para ter saúde, ter uma visão diferenciada do que nós estávamos tendo sobre a nossa vida. Porque, na verdade, nesse prato de arroz, feijão, bife e uma salada, você não sabe o que tu está dando para o teu corpo. Tu satisfez a tua necessidade de comer, ou seja, te deu saciedade, mas não te deu nutrição, não te deu vitaminas, não te deu minerais, né? Então, se eu perguntar para você assim, ó, tu comeu normal 3 vezes no dia, eu perguntar quanto de vitamina C, quanto de vitamina B, você saberia dizer? Ninguém sabe. Por quê? Porque esses alimentos foram produzidos de formas diferentes, eles têm formas de ser guardados, eles têm forma de ser colhida, e estas formas todas fazem com que esses alimentos percam muito do seu poder nutricional, de suas vitaminas, de seus minerais e de seus aminoácidos, certo? Então, gente, como a gente nunca sabe o que a gente realmente come, é muito necessário que a gente faça uma suplementação. Por exemplo, isso aqui, ó, esse quadro que eu estou botando para vocês assim, das frutas, abacaxi, por exemplo, ele deveria ter 0,3 miligramas de ferro, 22 de cálcio, 13 de fósforo, 18 de magnésio, mas na verdade ninguém sabe se isso realmente ocorre, porque o abacaxi foi plantado hoje com um monte de adubo químico. Eles estão levando injeções de insulina para ficar super docinho, né? Ele foi colhido ainda não maduro, ele foi colhido ainda verde, ficou um tempo dentro, foi passado componentes químicos para conservar ele, foi colocado dentro de freezer para conservar, para depois dar dentro do supermercado, passar isso para você, e você chegar e ainda deixar na tua fruteira 2 ou 3 dias para abrir e comer o abacaxi, né? Fora essa parte toda, ainda temos o problema da absorção, né?
de você se nutrir, de absorver corretamente esses nutrientes. Naquele livro que o seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você, ele fala para nós claramente, né, que nós precisamos diariamente de alguns nutrientes, de algumas vitaminas. Aqui está aqui as principais que eu botei para vocês. Por exemplo, a vitamina B, que é uma coisa que a gente tem muita deficiência, nós deveríamos comer 41 bananas diariamente. Eu duvido que alguém faça. E se fizer, explodiu. Nem macaco come 41 bananas por dia. Para dar a quantidade de vitaminas B necessárias para o nosso organismo. 18 quilos de milho, eu sempre brinco com isso. Nem cavalo come 18 quilos de milho fresco por dia. Explode a barriga do animal. Então, para vocês terem ideia, eu sempre brinco quando olho isso aqui, eu digo assim, bom, 400 gramas de camarão, eu acho que por 15 dias eu comeria, né? Para dar minhas vitaminas D por dia. Porque 22 gemas eu acho muito difícil. 30 colheres de sopa de margarina, meu Deus, a gente iria também virar um bicho, né? E assim, gente, esse livro, ele explica muito o funcionamento do nosso corpo, é um médico, e eu aconselho vocês a ler. Eu vou pedir depois licença, se a cara permitir, eu vou botar no grupo hoje, né? Ou vou dar para o cara botar no grupo para as pessoas lerem esse livro, né? Porque ele é muito importante, é toda a história de como um médico conseguiu salvar a esposa dele, mesmo ele sendo médico que não era homeopata, mesmo depois de ter sido desenganada com suplementação que uma amiga levou, né? Então, vamos lá, gente. As pessoas acreditam que os olhos comem, né? Tem gente, vocês já ouviram aquela expressão assim? Ela comeu com os olhos. Estava tão bonito que ela comeu mais um pedaço, né? Estava tão bonito que ela teve vontade de repetir o prato. Na verdade, gente, o que é responsável pela gente comer mais é o nosso pâncreas, não os nossos olhos, né? E este é o órgão que produz o suco gástrico e a nossa insulina. Então, o pâncreas, na verdade, é que nos comanda. Então, quando você está com aquela coisa de comer uma coisa, não era aquilo, comeu, era salgado, não, era doce, e vai comendo, o teu pâncreas está dizendo que ele está com dificuldade, ele não está conseguindo os nutrientes necessários. Então, no nosso corpo existe mais de 100 trilhões de células, 114 tipos de nutrientes para essas células é necessário. 114, gente. E nós temos suplementos maravilhosos, a maioria deles que o nosso corpo sozinho não produz. Então, nós precisamos suplementar sim. E sempre ao acordar, que é o momento mais crítico da nossa vida, é pela manhã. Por que pela manhã? Mas eu nem tomo café, eu não sinto fome. Eu digo pior ainda, porque você deveria sim ingerir uma nutrição pela manhã, ou um shake, ou aloe vera, ou qualquer dos nossos nutrientes, magnésio, K2, imunovit, né? Por quê? Ou até mesmo nosso polivitamínico. Mas ao nós nos acordar todos os dias de manhã, o corpo nos pede 114 tipos de nutrientes. E nós damos gorduras, porque ou comemos margarina ou comemos manteiga, carboidrato, porque ou comemos bolacha ou comemos como diz o outro, eu só como uma polentinha frita também, de carboidrato nela e frita, né? Comemos comemos pão. Tem gente que come grande quantidade de açúcar pela manhã, que é um dos nossos maiores venenos, né? Então, nosso corpo,
ele precisa já desde a manhã, porque durante a noite, no nosso sono, ele estava se autolimpando, que nem uma geladeira. Então, nós precisamos, sim, de suplementar. E esses suplementos, a maioria dos alimentos nossos, principalmente esse que nós vamos falar hoje, o magnésio, a maioria dos alimentos não produzem, não tem. Por que, gente, que não tem? Porque, segundo os dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, a população brasileira é extremamente carência de magnésio, porque o magnésio, gente, ele não tem no nosso solo. A gente tem que agradecer por um lado. Por que agradecer por um lado? Porque o magnésio ele tem bastante em solos vulcânicos. E aqui, graças a Deus, nós não temos vulcão, nós não temos esse horror que é, né, quando explode os vulcões, mas em compensação o nosso solo, então, ele é pobre em magnésio. Então, a deficiência se torna muito maior, porque embora nós somos um país de terceiro mundo, o nosso índice de alimentos ultraprocessados é muito grande. Então, a deficiência fica maior. Então, o magnésio, ele é considerado um mineral, vamos dizer, maestro de uma equipe, de um coral, de uma banda, né, de uma orquestra. Ele é o maestro. É ele que vai regular dentro do nosso corpo diversos outros minerais. Mas também é ele que vai ajudar o corpo a não ficar segurando tudo que não deve, como, por exemplo, aquele monte de gordura, aquele monte de carboidrato, né? O magnésio, ele vai pegar a maioria dos minerais que ficam ali dançando, vamos dizer, nas nossas células, na nossa corrente sanguínea, e vai botar lá para os ossos, para os dentes. É o magnésio que vai fazer com que este cálcio ele vai entrar nos ossos mesmo, ele vai entrar aonde tem que entrar, não no nosso sistema cardiovascular. Então, o magnésio é que ele é excelente para os nossos músculos cardíacos, ele vai ajudar, inclusive, o coração, porque ele vai fortalecer. Vocês já viram o coração batendo? Ele faz o tempo todo assim, ó, o músculo, certo? E o magnésio, ele ajuda esse músculo ficar forte, seja, a bater no ritmo correto, né? A essa musculatura não cansar tão rápido, porque ela cansa com a idade, né? Com o tempo, e como a gente brincou antes, ninguém quer morrer cedo, mas a gente tem que morrer com qualidade de vida, né? Então, o magnésio está envolvido com a produção do chamado óxido nítrico, que é responsável também pelo relaxamento desses vasos sanguíneos. Porque senão o vaso fica tenso, duro, né? E com isso, como ele ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, a circulação ocorre melhor. Então, a nossa pressão sanguínea se torna, a nossa pressão arterial fica melhor, fica mais, vamos dizer, no ritmo, sobe menos a pressão das pessoas. Bom, o magnésio que nós temos na nossa empresa, né, ele é o dimalato. E ele é extremamente importante, ele faz parte dentro das nossas células, aquelas células todas que eu falei, que nós somos feitos de trilhões de células, né? Ele faz parte de quê, gente? De mais de 300 processos. Hoje, nas últimas pesquisas, já estão botando 350, né? Processos biológicos do organismo, onde esse mineral é essencial para que as células consigam fazer o que tem que se fazer, ou seja, transportar, ter energia suficiente, né? Certo? Então, o nosso corpo hoje tem toda a necessidade de ter magnésio.
Por que que o brasileiro ele é ansioso? Se vocês pegarem aí, hoje, infelizmente, o Brasil, nesses dados aí que nós temos de agora, saiu anteontem essa reportagem que é o segundo país em depressão no mundo, de maior quantidade de pessoas depressivas. Porque o brasileiro ele não tem noção, né, da suplementação. A maioria não tem noção. Os nossos médicos não têm noção. As nossas faculdades ensinam sobre medicamento, não sobre suplementação, não sobre nutrição, não sobre prevenção. Então, gente, é muito importante o magnésio para as nossas funções, né? Neurológicas. Ela ajuda muito na parte cardíaca e principalmente na parte da depressão. Insônia é onde ele vai atuar, porque o magnésio, quando você toma, ele vai ajudar lá naquela membrana do neurônio, que é responsável por quê? Pelos sinapses, né? O nosso neurônio é que funciona, que manda os sinais para que nós se mexa, porque a gente sinta sede, fome, né? Para que a gente tenha vontade, para que se fale, para que se chore, para que se ri, para todas as funções. Então, gente, uma das coisas que eu me apaixonei também do magnésio, que ele ajuda muito nas nossas células, transportando energia até o mitocôndria, ajudando nesses impulsos nervosos, regularizando, inclusive, as dores musculares, as cãibras. Então, quem tem cãibra, gente, formigamento, espasmos musculares, principalmente quando está dormindo, aquelas pessoas que dizem assim, hoje meu olho está dando, tremendo, meu olho está dando, né? O meu olho não para de tremer. Eu hoje estou com um zumbido no meu ouvido. Faz dias, faz um mês que eu tenho um zumbido no ouvido. Deficiência de magnésio. Esses são sinais que o corpo está precisando de magnésio, tá? Então, muitos estudos mostram isso, que as pessoas, quanto mais estressadas, se elas forem fazer o exame, elas vão ver que os níveis do magnésio estão lá embaixo. Então, a ansiedade, tem 8 estudos comprovando a eficácia, 8 estudos recentes, do magnésio na nossa vida. Então, aqui nós vamos conversar algumas coisas sobre alguns dos benefícios. Por exemplo, melhor desempenho físico, porque é importante na contração muscular. Você ajuda a contrair, né? Porque, gente, analisa, o magnésio age nos ossos, age nos dentes, como o K2 vai agir na nossa corrente sanguínea, tirando aqueles cálcio que está lá no lugar errado, mandando para os ossos e para o dente, né? Então, nós somos, o que segura nós em pé, a nossa estrutura, né, é o cálcio, que deveria estar no lugar correto. E o magnésio é responsável de também fazer com que esses músculos que sustentam esses ossos tenham, vamos dizer, um desempenho melhor. Então, um atleta, esse produto é excelente, né? Previne a osteoporose, que, gente, só depois do coração é o maior índice de morte do mundo. Sabiam disso? Porque homens e mulheres, a partir da queda, começam a se quebrar, ou seja, ou quebra o bracinho, ou quebra o braço, ou quebra o clavícula, não importa onde. E a partir disso, por ficarem sentados, sedentários, por terem que usar, dar desânimo, dar uma série de problemas, é um dos maiores índices hoje de morte. Principalmente porque, infelizmente, querendo ou não, nossa população está já com uma certa idade. A maioria da população brasileira já tem bastante idade. Os nossos jovens, infelizmente, estão morrendo muito cedo, devido a diversas coisas que nós não vamos entrar aí, né?
Então, o magnésio ele vai ajudar muito nessa parte de mantermos nossa musculatura e os nossos ossos fortes. Ele ajuda a controlar a diabetes porque ela regula essa parte do transporte do açúcar do sangue, né, para a abertura da célula que produz a insulina, né, que necessita dessa energia. Diminui os problemas de doenças coronárias pelo motivo muito simples, gente, porque diminui o enrijecimento das veias, tá? Diminui porque diminui o colesterol parado nas veias, diminui essas placas, né? Ele limpa essas paredes das artérias. Sempre me fazer essa pergunta: qual o produto que a gestante pode tomar? Eu diria praticamente todos. Mas, olha só, gente, é importante na gravidez para evitar contrações no útero, ou seja, principalmente aquelas mães que têm dificuldade de segurar a gestação. Antes de 37 semanas de gestação, por isso, algumas situações, os obstetras aconselham esse suplemento de magnésio, então, ele não é uma coisa que vai fazer mal, então, o magnésio é um dos produtos que a gestante pode usar, né? Quem faz suplementação de magnésio, originalmente de cálcio, precisa de usar magnésio. Hoje, tu indicar cálcio para uma pessoa sem indicar magnésio K2, você está fazendo um estrago na vida. Antigamente, a gente só recomendava cálcio. Mas hoje, cientificamente, está comprovado que o magnésio, o cálcio, o magnésio K2 e a vitamina D, eles estão super, super ligados. Cada um fazendo uma função. Então, infelizmente, por que a gente vê os nossos velhinhos sofrendo muito mais? Que a maioria deles hoje tomam um suplemento de cálcio para fortalecer os ossos, mas eles não tomam magnésio, eles não tomam K2, e a maioria, eles até tomam a vitamina D, mas o magnésio e o K2, eles não, os médicos não têm esse conhecimento, eles não têm essa busca, a não ser os nutrólogos, né? Os naturopatas, os iridólogos, esses médicos aí, essas pessoas aí, eles buscam conhecimento, eles buscam suplementos, né? Então, a importância do magnésio é muito grande na nossa vida. Na verdade, o magnésio, e olha só o que eu vou falar para vocês, é a clorela, foi a partir daí que começou a existir uma série de células no nosso mundo, né? Permitiu o dióxido de carbono se transformar em oxigênio. Ele está lá dentro, ele e a clorela na origem da vida, né? Certo? Então, são inúmeros os efeitos que o magnésio faz na nossa vida, e voltando sempre a lembrar que por melhor que tu te alimenta, nosso solo não tem, os nossos alimentos não contêm magnésio, né? Certo? Então, gente, ele vai agir lá no mitocôndria, que é responsável pela duplicação celular correta, dando energia para aquela célula. Energia para ela se duplicar melhor. Então, como é que a gente descobre, Estela, se a pessoa tem deficiência de magnésio? Tá? Então, a melhor maneira é ouvir as queixas. E ouvindo as queixas, desconforto nas conversas, vocês vão ver que todas as pessoas que têm deficiência de magnésio, elas são, em primeiro lugar, altamente estressadas.
né? Elas comem muita coisa química, como refrigerantes, açúcares, né? Muita coisa refinada, bebem muito, né? Idade. Todas as pessoas da minha idade precisam de usar magnésio, porque a gente não, além de não ter, a gente tem dificuldade de assimilar, né? Então, depressão, doenças cardíacas, trombose, diabetes, fadiga crônica, aquela pessoa que está sempre dizendo que dá com um problema, osteoporose, cãibra, né? Espasmo, fraqueza, fibromialgia. Quem tem fibromialgia tem deficiência de magnésio. Então, essas são todas as pessoas que nós precisamos. O magnésio dilomato possui minerais, que é o mineral, que é o próprio magnésio, ligado ao ácido málico, que uma das maiores fontes de ácido málico vem das frutas e alguns legumes. Por exemplo, uma das frutas que eu conheço que mais tem ácido málico é a maçã, né? Então, o magnésio se torna uma coisa extremamente saudável para a gente consumir, né? O ácido málico, hoje tem tratamento de ácido málico para as pessoas que têm fadiga, fibromialgia, junto com magnésio, né? O ácido málico força, ajuda a parte do desempenho dos exercícios físicos, ajuda com que vocês também não tenham dor, mas ele tem uma parte extremamente importante que também é para nossa memória, além da parte do cansaço, né? Então, o ácido málico restaura as energias rapidamente, dando muito mais agilidade. E ele faz uma coisa importante também, o magnésio. Ele pega alguns metais pesados e quela, ou seja, ele manda para fora, ele tira, eles reduz, ajuda que esses metais pesados não se acumulem no nosso organismo, não fiquem no nosso fígado, né? Causando distúrbios, principalmente doenças mentais, Alzheimer, né? Então, o ácido málico, ele pega esses metais pesados e ajuda a botar fora. Olha só quantas funções tem como a gente falou no início, mais de 350. Principalmente alguns metais como o alumínio, e todo mundo, a grande maioria do brasileiro cozinha com panelas de alumínio, né? Ou chumbo. Então, ajudando com que o nosso corpo tenha menos reações, menos alergias, menos coceiras, né? Por quê? Porque tem menos toxicidade dentro. Então, o ácido málico, ele é um antioxidante excelente, porque ele é anti-inflamatório, ele ajuda também na parte cardíaca, né, no miocárdio, ele ajuda no fluxo do sangue, naquela parte do coração. Eu sei que às vezes eu me torno repetitiva para vocês, mas é que vocês precisam gravar as principais funções que realmente. Então, gente, o magnésio dilomato se refere a uma combinação do ácido málico, né, junto com o magnésio, que pode reduzir dores musculares, fibromialgia. É considerado o maior composto para tratar fadiga. Gente, tem tanta gente que diz, eu tenho me sentido tão cansado, tenho tantas dores nos músculos, eu não tenho vontade de fazer nada. Aqui está um dos produtos que a gente precisa, né? Então, o magnésio contribui para nossa energia, ele é muito importante para o nosso coração, né? E o magnésio nosso é o mais tolerado dos magnésios, que é o dilomato, certo?
dimalato nosso. O dimalato é o que o corpo mais assimila corretamente. Por quê? Porque o ácido málico ajuda muito nisso. Então, repetindo para vocês gravarem bem. Ajuda lá, vamos lá. Diminui a insônia, melhora o nosso desempenho físico, promove o bom funcionamento do rim, ajuda no relaxamento esportistas, amadores ou profissionais, ele é excelente. Fortalece super bem o nosso sistema imunológico, ajuda nos sintomas de TPM, tá? Ajuda no funcionamento, na redução da pressão sanguínea, ajuda na limpeza das artérias, ajuda na diabetes, ajuda nas funções cognitivas, seja neurológicas, cerebrais nossa, ajuda na depressão do nosso estresse. De novo lá, osso, combate a osteoporose, ajuda inclusive no nosso intestino, estimula a regularização hormonal, combate os radicais livres, né? Combate o envelhecimento precoce, TPM e manutenção da temperatura corporal. Pessoal, eu estou pronta para ouvir as perguntas de vocês, porque eu espero ter conseguido mostrar para vocês que nosso solo não tem magnésio. Então, por melhor que você se alimenta, você tem carência de magnésio. E mostrei para vocês todas as nossas necessidades, aonde ele atua, como a gente poderá ajudar, como ele poderá ajudar nós a ter uma melhor qualidade de vida. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat.